Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje ele vai entrar na nossa classificação de fatos, interpretações e narrativas. Na verdade, vai ser uma análise de um contexto histórico versus aí uma ação de Deus que vai trazer uma modificação dos fatos. Acontece que a narrativa desses fatos, ela por si só já vai nos revelar aonde houve essa ação e aonde a interpretação foi feita de uma maneira natural e de uma maneira espiritual. Então nós vamos estar examinando um contexto e para esse vídeo ficou muito interessante, visto que são duas narrativas sobre um mesmo contexto, uma mesma situação. Então vai ficar bem prático para nós colocarmos em análise esse texto. A história que eu trouxe hoje, ela é em relação ao reinado do rei Acabe, um rei em Israel. Nos dias de Acabe, ele fez uma aliança com o rei de Judá chamado Josafá. E esse desenrolar dos fatos, ele foi narrado de uma maneira dentro do livro dos reis e de uma maneira um pouco diferente dentro do livro de crônicas. O interessante é que são dois livros históricos, cuja maior parte desses livros vai destacar os fatos, as ações e os eventos que ocorreram durante os reinados dos períodos dos reis de Israel e de Judá. Tanto é que esses livros eles costumam trazer aí uma correspondência entre o rei atual de Israel e também o rei atual de Judá. É muito interessante, os capítulos que vão nos servir de base é o capítulo 22 do livro de 1 Reis e a partir do capítulo 18 do livro de 2 Crônicas. Esses capítulos eles começam a contar uma mesma história, ou seja, uma guerra contra o rei da Síria e depois a aliança de Josafá, rei de Judá, apoiando o rei de Israel nessa guerra. Então, o primeiro fato que cabe à análise é um fato que é comum nos dois capítulos, né, dos dois livros, que é quando vai se consultar por conselho de Josafá, o rei de Judá, um profeta para saber como seria o desenrolar daquela guerra, se era da vontade de Deus. E aí mostra-se o mesmo evento acontecendo no céu, onde Deus enviaria um espírito de mentira para enganar Acabe, persuadir Acabe e fazer com que ele caísse na guerra, porque os seus dias já estavam cumpridos. Acontece que Acabe, o rei de Israel, muito astuto, ele foi se disfarçar de soldado e deixou Josafá com as suas vestes reais. E ambos vão para a guerra. Acontece que quando o exército dos sírios veem o rei de Josafá, acabam por persegui-lo, porque eles tinham recebido a ordem do general para que eles não perseguissem nem pequeno nem grande, mas pelejassem somente contra o rei de Israel. Como o rei de Israel estava disfarçado, ele passa ali despercebido, mas Josafá chama atenção por causa das suas vestes reais. E aí que começa a nossa análise a ficar interessante. No livro de 1 Reis, como já citei no capítulo 22, lá a partir do versículo 32, a narrativa é que os soldados sírios perseguem Josafá e Josafá grita. Quando ele grita, o escritor do livro de Reis vai dizer que os soldados deixam de perseguir Josafá. Quando nós partimos para essa mesma narrativa,
no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 18, a partir do versículo 31, nós encontramos essa mesma narrativa. Só que aquela narrativa diz que quando os soldados sírios eles perseguem ao rei Josafá, que ele grita e clama a Deus, e que Deus o livra. Ou seja, quem vai socorrer Josafá, segundo a ótica do escritor de Crônicas, é Deus. Ou seja, um livramento que vai vir de Deus. São dois eventos vistos de maneira diferente e narrados também um pouco de maneira diferente também. Completando o nosso raciocínio e a nossa análise desse texto, quando nós voltamos ao capítulo de Reis, após o desfecho dessa história de Acabe, há uma outra narrativa sobre um filho de Acabe, chamado Acasias. A narrativa do livro de Reis vai dizer que Josafá ele se une a Acasias para ir fazer navios e ir buscar ouro nas ilhas, nas ilhas de Ofir, ouro de Ofir, nas ilhas que eram distantes. Só que nessa narrativa diz que os navios se quebraram. Já no livro de Crônicas nós temos essa mesma história narrada pelo cronista, falando justamente no capítulo 20, a partir do 35, que um profeta vai repreender Josafá por ter se unido a Acasias, que era um homem que agia, um rei que agia com impiedade. Então ele vai profetizar e vai dizer que como ele havia se aliado com esse homem que praticava, esse rei que praticava impiedade, o Senhor havia destruído as suas obras e os navios se quebraram. Então nós temos aí uma ótica um pouco diferente, né? Uma cita o fato natural que está no livro de Reis, enquanto o livro de Crônicas vai se preocupar em colocar os fatos naturais, ou seja, aí nós já temos uma questão de causa e efeito, né? Diretamente relacionada à interferência de Deus nos dois casos, tanto ao livramento de Josafá quanto à quebra dos navios, atribuindo a Deus essas duas ações. Então, nós temos ali um entendimento mais profundo. Ainda que não há negação da consequência, ou seja, o resultado vai ser o mesmo nas duas situações, o fato originador mostra diretamente uma ação de Deus no livro de Crônicas e no livro de Reis parece uma obra do acaso, aonde ali o fato originador não é descrito. Então nós entendemos com isso que nós precisamos ter o nosso discernimento aguçado em Deus, porque muitas vezes aquilo que nós estamos vendo não vai ser o fato originador que vai trazer uma consequência. Então é como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, pois elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual a tudo discerne, e de ninguém é discernido. Então nós precisamos entender como as coisas funcionam no âmbito espiritual e buscar o entendimento a partir de Deus. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link do primeiro vídeo da introdução sobre fatos, interpretações e narrativas, né? Vou pedir, se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, que você deixe o seu like para impulsionar esse vídeo, para ele ser indicado para outras pessoas. E numa próxima oportunidade eu continuarei dando aí sequência a algumas explicações baseadas nesse tipo de análise de fatos, interpretações e narrativas, trazendo aí um contexto mais específico. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.